Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos lendo o 8º capítulo do Evangelho de São João. E hoje, no versículo 58, Jesus solenemente se apresenta como Deus, como Filho de Deus. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão reservada à apresentação do próprio Deus, no livro do Êxodo, na tradição de Israel, identifica a presença do próprio Deus. Dessa forma, ao usá-la relacionando-a a si, Jesus declara publicamente que ele vem da parte de Deus e que se revela assim, nele a presença do próprio Deus. Porém, naquele momento, os que receberam da parte de Deus a graça de reconhecer sua presença e ensinar aos homens a sua palavra, se levantam imediatamente contra Cristo. De fato, o discurso que precede fala a respeito do coração que não se deixa conduzir por Deus, o coração que não acolhe a palavra, o coração que despreza a sua palavra, a sua presença, se torna inimigo de Deus e passa a ser adotado a uma outra paternidade, a paternidade do anticristo. Desse modo, os judeus que se opõem a Jesus vão ser apontados por ele como mentirosos e associados assim ao pai da mentira, porque não apenas não reconhecem o que vem da parte de Deus, mas atentam contra a verdade para levar outros a também não reconhecerem a presença de Deus. Desse modo, se comportam como pai da mentira e como inimigo do Senhor. O Evangelho de hoje nos dá a oportunidade de compreendermos com clareza a grande paciência e docilidade do coração de Jesus. O Senhor declara e anuncia a verdade diante dos judeus, não para que sejam condenados, mas para que se convertam. Porém, a obstinação em opor-se a Deus no coração desses interlocutores de Jesus
ela é escandalosa. Veja, Jesus afirma solenemente no versículo 51, em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. E de fato, a palavra de Deus nos foi entregue para que o homem viva e não morra em seu pecado. Mas eles imediatamente o acusam, dizendo que estas palavras não vêm de Deus, rompendo assim a proximidade tentando romper assim a proximidade dos interlocutores de Jesus da compreensão da própria palavra, levando-os à confusão, mas sobretudo ao distanciamento de Jesus e da palavra que lhe foi dada. Em que sentido, Padre Fábio? Eles afirmam, agora sabemos que tens um demônio. Como se as palavras afirmam, como se não, eles afirmam que as palavras de Jesus não vêm da parte de Deus. Contudo, a palavra que o Senhor anuncia, ele a recebeu do Pai e os gestos que ele cumpre manifesta isso claramente, assim como a palavra dos profetas, pelos gestos cumpridos pelos profetas, manifestava ao inteiro povo de Israel com clareza que Deus estava com ele. Então, formalmente, eles estabelecem um repúdio ao falar de Deus, e Deus fala em favor de suas vidas. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Eles repudiam essa afirmação de vida concedida por Deus em favor de seus filhos, ao mesmo tempo em que tentam gerar a confusão no coração daqueles que escutam, levando-os a afastar-se dessa afirmação, como não sendo uma afirmação legitimamente vinda do próprio Deus, quando seja os profetas, seja a lei do Senhor, nos fala a respeito dessa verdade. Deus tem o poder de dar a vida a quem guarda a sua palavra no coração. Depois dessa afirmação, trava-se um diálogo onde Jesus, todo o tempo, afirma a verdade enquanto os seus interlocutores judeus estabelecem uma franca e clara oposição à verdade, até chegarmos à conclusão do diálogo, quando Jesus se apresenta solenemente como o próprio Deus, e eles pegam em pedras, mostrando assim solenemente a oposição deles a essa manifestação. De fato, o anúncio do Senhor é um divisor de águas, mas além de manifestar isso, João quer nos mostrar a soberania de Deus. Quanto maior parece ser a obra do inimigo infernal, com maior autoridade e evidência, Deus se levanta para defender seus filhos e os defenderá até o fim. Naquele momento, convulsiona a ação infernal contra Jesus, tentando levá-lo à morte, mas eles nada podem fazer, porque, como temos ouvido constantemente no capítulo 8, a sua hora ainda não chegou. É Deus que é Senhor sobre todas as coisas, e o seu tempo ainda não chegou. O momento definido por ele ainda não se completou. Dessa forma, manifesta-se o triunfo do Senhor contra as potências infernais até o triunfo definitivo. Não houve um momento em que Deus não teve o controle de todas as coisas, porque Ele é Deus e soberano sobre todas as coisas desde o início. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.